Então, a gente vai estar dando prosseguimento ao nosso curso de Data Science com o tema Análise Exploratória de Dados. E esses são os nossos subtópicos que a gente vai explorar os conceitos nessa apresentação. A gente vai começar entendendo o que é a análise de dados. A análise exploratória de dados, antigamente, ela era apenas chamada de estatística descritiva. E ela vai constituir o que a maioria das pessoas elas entendem como estatística e inconscientemente usam no dia a dia. Então, ela consiste em resumir, organizar os dados coletados através de tabelas, gráficos ou medidas numéricas e, a partir dos dados resumidos, procurar alguma regularidade ou padrão nas observações, ou seja, interpretar os dados. E é a partir dessa interpretação inicial que é possível identificar se os dados eles vão seguir algum modelo conhecido, que nos permita estudar o fenômeno sob análise, ou, se é necessário, sugerir um novo modelo. O objetivo da análise de dados é extrair informações significativas e úteis a partir de um conjunto de dados. Isso envolve examinar, limpar, transformar, modelar dados para descobrir padrões, tendências, relações e insights que possam orientar a tomada de decisões informadas. Então, a análise de dados ela pode ser aplicada em diversos campos: negócios, ciência, saúde, finanças e muitos outros. Então, além desse objetivo principal, que é examinar, limpar, transformar e modelar dados, para quê? Para descobrir padrões, tendências, relações, a gente tem alguns objetivos específicos também. O primeiro deles, a gente pode falar, é a tomada de decisões informadas. Então, a análise de dados ela ajuda a embasar decisões através de evidências quantitativas. Então, isso vai reduzir a incerteza e aquele risco que é associado a decisões baseadas apenas em intuição. As nossas decisões agora vão ter embasamento através de evidências quantitativas, com a análise de dados. A gente também tem a identificação de padrões e tendências, que é uma das palavras-chave, né? Identificar esses padrões e tendências dentro da nossa análise. Isso vai nos permitir identificar aqueles padrões repetitivos, aquela anomalia nos dados também, para no fim nos fornecer resultados, insights valiosos. A gente tem a otimização de processos também. Isso ajuda a melhorar eficiências e identificar a área de melhoria nos processos. No fim, aumenta a nossa eficácia também e reduz os custos. Então, o objetivo dela é otimizar processos. A gente tem ali o treinamento, utilizando classificação, regressão, seja o que for. A análise de dados ela vai justamente facilitar o nosso treinamento do nosso modelo no futuro. Outro objetivo específico é a previsão e antecipação. Então, por meio de algumas técnicas, como modelagem estatística, aprendizagem de máquina, a análise de dados ela pode ser usada para prever resultados futuros com base em padrões históricos. E quais são os tipos de análise de dados? A gente tem a análise de dados descritiva. E uma análise descritiva dos dados ela vai procurar resumir as medições em um único conjunto de dados, sem interpretação adicional. Então, um exemplo disso é o censo. O censo, ele coleta dados sobre, por exemplo, tipo de residência, localização, idade, das pessoas, de todas as pessoas em um certo horário. Então, ele é descritivo por quê? Porque o objetivo dele é justamente resumir essas medições num conjunto fixo de dados em contagens populacionais e descrever. Então, a interpretação, o uso dessas contagens, elas são deixadas para o órgão responsável, mas não vão fazer parte da análise de dados, dessa análise de dados. Calcular a média, por exemplo, outro exemplo, calcular a média, mediana, a moda de uma amostra de dados de altura de estudantes de uma escola, para entender quais as tendências ali centrais disso que pode
ser extraídas, a distribuição dessa variável também. Então, esses tipos de análise são tipos de análises descritivas. A gente também tem o tipo de análise exploratória. Esse tipo de análise, ele baseia-se em uma análise descritiva, buscando descobertas, tendências, correlações, relações entre as medições. Então, um exemplo disso é utilizar gráficos de dispersão, box plots, histogramas, para explorar justamente a relação entre duas variáveis. Por exemplo, entre horas de estudo e as notas de estudantes. A gente está buscando ali explorar a relação entre esses dois atributos. E identificar, por fim, padrões ou possíveis outliers decorrentes dessas análises. Outro tipo de análise é o tipo de análise inferencial. E uma análise inferencial de dados vai além de uma análise exploratória, quantificando se um padrão observado provavelmente se manterá além do conjunto de dados em questão. Então, as análises inferenciais de dados, elas são análises estatísticas mais comuns assim na literatura científica formal. Então, a gente procurar na literatura científica, elas são as mais comuns. E o objetivo desse tipo de análise é justamente identificar a força do relacionamento tanto no conjunto de dados que está sendo estudado, naquele conjunto de dados específico, quanto determinar se esse relacionamento ele vai se manter em dados futuros, em conjunto de dados futuros. Então, essa relação que eu estou prevendo aqui nesse conjunto de dados, ela vai se manter em outro conjunto de dados também? Então, esse tipo de análise é a análise inferencial. Nós também temos o tipo de análise preditiva. Uma análise preditiva de dados, ela utiliza um subconjunto de medições, características, os atributos, para prever outra medição. Então, um exemplo disso é quando as organizações elas usam dados de pesquisa para prever como as pessoas elas votarão no dia das eleições. Em alguns casos, esse conjunto de medidas ele é utilizado para prever o resultado e será intuitivo. Mas as análises preditivas de dados elas mostram apenas que é possível prever uma medição a partir de outra, mas não vai explicar necessariamente por que essa escolha de previsão ela funciona. Então, ela vai prever a medição, mas não vai explicar o como isso funciona. Então, esse tipo de análise de dados preditivo é justamente isso. A gente tem algumas bibliotecas muito importantes para a nossa análise de dados, algumas delas a gente vai usar na nossa prática. A gente tem essas bibliotecas, elas vão reunir diversas funções e no final elas vão ter o objetivo de reduzir o uso de código no programa. Então, a gente pode falar da primeira delas, a Pandas. Ela é uma das principais bibliotecas do Python e ela é muito utilizada para executar operações de dados em alta performance. Por exemplo, para análise ou manipulação de dados. Então, de modo geral, essa biblioteca ela trabalha com dois tipos de estruturas, os data frames e as estruturas bidimensionais de dados, que vão se assemelhar ali a uma planilha do Excel, por exemplo. E elas podem ser definidas como um array unidimensional ou uma lista simples também. Então, o Pandas ele é uma biblioteca que ele vai aceitar também arquivos em diferentes formatos. O formato que a gente vai utilizar na nossa prática é o CSV, mas também ele aceita outros tipos de formatos, por exemplo, o XLSX também, além do CSV, e outros tipos também. Então, com ela, a gente pode realizar algumas operações de álgebra relacional e fazer o preenchimento e substituição de valores nulos, entre outras operações, que é uma das etapas da nossa análise exploratória de dados e do nosso pré-processamento também. Ela é uma biblioteca muito essencial por causa de todas essas questões.
gente tem o IPython também. Ela é uma biblioteca que é integrada ao projeto Jupyter, onde a biblioteca ela pode ser usada para fins diversos. Por exemplo, para desenvolvimento de pequenos programas em Python, desde o desenvolvimento desses pequenos programas até visualização de dados, ou também pode ser utilizada também para ferramentas de cálculo. Nessa biblioteca, diversas operações numéricas elas são disponíveis, certo? E a gente tem o NumPy também. A gente pode definir o NumPy como uma biblioteca que ela é muito utilizada para cálculo de arrays e matrizes multidimensionais, principalmente. Ela é uma ferramenta que ela é bem completa, com suporte a diversas funções de álgebra linear também, e ela tem essa capacidade de integração a outras ferramentas. A gente tem a Matplotlib, que ela é mais uma biblioteca voltada para a visualização de dados e a criação de gráficos. A gente pode dar um exemplo disso, os gráficos de calor, né? É um exemplo da criação de gráficos do Matplot. E ela também é uma biblioteca de código aberto, totalmente gratuita. A gente tem o Seaborn, que é uma ferramenta construída com base na biblioteca Matplot. Então, ele também é uma ferramenta orientada a gráficos estatísticos, mas o diferencial dele é justamente a aparência dos gráficos. Ele é mais visualmente agradável, devido ali às opções de personalização, como paleta de cores e fundo do gráfico também. A gente tem o SciPy, que é uma coleção de pacotes voltada para uma série de diversos domínios de problemas, que são padrões no processamento científico. E por fim a gente tem o Scikit-learn também, que ele se transformou, desde 2010, assim, ele se transformou no principal kit de ferramentas para aprendizado de máquina também, dos programadores em Python. E ele inclui submódulos para módulos como classificação, regressão, clustering, redução de dimensionalidade e pré-processamento também. Então, antes da gente entrar nos conceitos mais profundos da nossa análise de exploratória de dados, a gente precisa rever os conceitos fundamentais. Por exemplo, o que é um dataset? O dataset ele é um conjunto estruturado de informações que são organizadas e armazenadas para serem analisadas. Então, cada conjunto de dados ele consiste em uma coleção de entradas individuais, onde cada entrada ela, geralmente representa uma observação ou uma instância. E essas entradas elas são organizadas em colunas. Um exemplo que a gente vai dar é o nosso conjunto de dados IRIS, que é justamente o conjunto de dados que a gente vai explorar. Então, como a gente estava dizendo, cada uma dessas entradas elas são organizadas em colunas, também conhecidas como atributos, certo? Ou variáveis. E elas vão representar diferentes características e propriedades das observações também. Então, um exemplo disso, né, é esse dataset aqui, conjunto de dados íris, e ele vai conter 5 colunas, certo? 5 atributos. Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala e, por fim, o tipo de espécie. Então, a íris, ela, como a gente pode ver aqui, ela é uma planta com flores e os pesquisadores eles mediram várias características das diferentes tipos de flores íris e registraram isso digitalmente, certo? Então, a gente vai utilizar esse conjunto de dados na nossa análise exploratória. O que são os atributos? Então, quando um determinado fenômeno ele é estudado, determinadas características, como a gente viu, elas são analisadas. Né? No nosso caso aqui comprimento, largura da sépala, da pétala. E é justamente isso. Quando um determinado fenômeno ele é estudado, determinadas características elas são analisadas, os atributos.
Então, é através dos atributos que se torna possível descrever o fenômeno. E os atributos, eles são características que eles podem ser observados ou medidas em cada elemento pesquisado sob as mesmas condições. Então, para cada atributo, para cada elemento pesquisado, em um dado momento, há um e apenas um resultado possível. Os atributos, eles podem basicamente ser classificados de acordo com dois tipos: seu nível de mensuração e seu nível de manipulação. A gente vai falar sobre eles. O nível de mensuração dos atributos é uma primeira classificação que a gente pode observar e vai dividir os atributos em qualitativos e quantitativos. Os atributos qualitativos ou categóricos, eles são aqueles cujas realizações são atributos do elemento pesquisado, categorias, né, como sexo, grau de instrução, espécie, e eles podem ser divididos em duas partes, duas subcategorias, os nominais e os ordinais. Os atributos nominais, eles podem ser medidos apenas em termos de quais itens pertencem a diferentes categorias, mas eles não podem quantificar nem mesmo ordenar essas categorias. Por exemplo, quando a gente diz que dois indivíduos eles são diferentes em termos de um determinado atributo, por exemplo, sexo, mas a gente não pode dizer qual deles tem mais da qualidade representada por esse atributo, né? Então, exemplos típicos de variáveis nominais são naturalidade, sexo, como a gente falou, e esses atributos, eles têm essa definição, né? De que eles não podem quantificar qual tem mais, qual tem menos, ou quem tem mais, quem tem menos. Já os ordinais, eles se diferem um pouco porque eles vão permitir ordenar os itens medidos em termos de qual tem menos e qual tem mais da qualidade representada pelo atributo. Mas eles têm uma dificuldade, eles ainda não vão permitir que se defina quem tem mais, na verdade, o quanto mais. Então, ele vai poder dizer quem tem mais e quem tem menos, mas ele não vai poder dizer o quanto mais tem. Então, um exemplo típico de um atributo ordinal é o status socioeconômico de famílias que residem em uma certa localidade. Por exemplo, sabe-se que a média alta de uma determinada família é mais alta do que uma família que tem seu estado socioeconômico médio. Mas não se pode dizer, por exemplo, que é 18% mais alta. Então, eles têm essa dificuldade, né, de dizer o quanto mais. Eles apenas ordenam quem tem mais e quem tem menos. A gente tem os atributos quantitativos ou numéricos. Eles são aqueles cujas realizações são números resultantes de contagem ou mensuração, como número de filhos, número de clientes, velocidade, peso. Os atributos quantitativos, eles costumam ser divididos em discretos e contínuos. Os atributos quantitativos discretos, eles vão ser aqueles que podem assumir apenas alguns valores numéricos, que geralmente podem ser listados, como número de filhos, número de acidentes, por exemplo. Já os contínuos, eles podem assumir, teoricamente, qualquer valor em um intervalo, como velocidade, peso, temperatura. Então, os pesquisadores, em geral, eles preferem as variáveis quantitativas justamente porque elas costumam conter mais informação do que as variáveis qualitativas. Quando o atributo peso de um indivíduo é descrito, em termos, por exemplo, de magro e gordo, a gente sabe que o gordo ele é mais pesado do que o magro, mas a gente não tem ideia do quão mais pesado. Se, contudo, a gente descreve o peso de forma numérica, medido em quilogramas, um indivíduo que pesa 60 quilos e o outro pesa 90 quilos. A gente não só sabe que o segundo ele é mais pesado, mas também que ele é 30 quilos mais pesado do que o primeiro. Então, esse tipo de medida ele é importante. Esse nível de mensuração, né?
Outra classificação que a gente pode ter é o nível de manipulação, que divide os atributos em duas variáveis, as independentes e as dependentes. Os atributos independentes eles são aqueles que são manipulados, enquanto que as variáveis dependentes elas são apenas medidas registradas a partir da manipulação dos atributos dependentes. Então, os atributos independentes eles podem influenciar os valores dos atributos dependentes, certo? Então, a gente tem aí esses dois tipos de atributos por nível de manipulação, os independentes, que não dependem de outros atributos, e os dependentes, que, ao contrário, dependem de si. É importante a gente entender que os dados eles podem ser usados para responder a muitas perguntas, mas não a todas. Os dados eles podem não conter a resposta. A combinação de alguns dados e um desejo nosso por uma resposta não vai garantir que uma resposta minimamente razoável seja extraída de um determinado conjunto de dados. Então, antes de realizar uma análise de dados, o segredo é definir que tipo de pergunta será feita. E algumas perguntas elas são mais fáceis de responder com os dados e outras são mais difíceis. Então é importante a gente entender isso antes de entrar na nossa etapa de análise de dados. Então, o processo de descoberta de conhecimento em base de dados, ele é um processo interativo e iterativo e vai apresentar as seguintes etapas. A gente tem a seleção, pré-processamento, transformação, data mining e interpretação. A gente vai falar sobre 3 deles, certo? A seleção, pré-processamento e a transformação. Então, a gente tem seleção. Nessa etapa, um fator importante é determinar se um conjunto de dados um fator importante é determinar um conjunto de dados relevante que possivelmente descreverá melhor os dados para que conhecimento seja adquirido posteriormente. Então, primeiramente, é necessário desenvolver uma compreensão do domínio da aplicação. O conhecimento relevante que pode ser extraído, os objetivos do processo, segundo uma determinada visão. Isso vai reduzir o contexto da exploração das informações. Então, a gente vai selecionar o nosso conjunto de dados, ou subconjunto de atributos também, de uma determinada amostra de dados. Isso vai ser usado para descobrir, ter descobertas de conhecimentos que vão ser úteis para nós. Então, a primeira etapa é justamente a seleção. E a gente tem a pré-análise dos dados, e vai corresponder à etapa de pré-tratamento dos dados, tão importante, que é a remoção de ruídos, quando possível, adquirir informações também para conseguir lidar com eles. Engloba decisões estratégicas para conseguir lidar com dados incompletos, controlar informações que variam com o tempo, possíveis mudanças que podem ocorrer. Então, pré-análise dos dados, ela vem justamente para remover aquelas partículas de ruído, etc. Né? Aquelas informações que não são necessárias para a gente. Para análise de dados vai englobar isso. E a gente tem a transformação. A transformação dos dados pode ser determinada pela redução a dados relevantes para a pesquisa, assim como a projeção desses dados numa visão futura, determinando características relevantes dos dados de acordo com o objetivo. A gente pode utilizar métodos de redução, transformação dimensional, para determinar se um subconjunto de variáveis é considerável para o problema, tendo em vista a praticidade do processo e também reduzir conjuntos de variáveis para facilitar etapas seguintes, sem perca de informação relevante. Isso é bem importante a gente analisar antes de fazer transformações. Se essas transformações elas realmente vão impactar positivamente a nossa análise de dados.
A gente tem também um conceito muito importante para nossa análise de dados, que é o conceito de engenharia de features. Ele é o que vai ensinar como a gente ter um aprendizado de máquina eficiente. E antes de saber o que ele consiste, o trabalho dele consiste, é importante que a gente entenda o que são features. Features, em português, são características, fatores utilizados para definir um atributo que tenha mais importância e significado. Então, o trabalho de engenharia de features ele consiste em elencar essas características mais importantes dos dados. E, dependendo do modelo utilizado, normalizar os valores contidos na base de dados. Então, esse processo de engenharia de features é uma fase muito importante e muito trabalhosa também, quando se deseja ter um aprendizado de máquina eficiente. Se, por exemplo, a modelagem estiver razoável, porém com excelente tratamento dos dados, a gente vai ter um melhor resultado do que uma modelagem excelente e dados com uma preparação mais pobre, digamos assim. Seja por inconsistência, ruídos, dados faltantes, ou até mesmo falta de informação, né? Falta de quantidade de informação. Então, a gente pode dizer que é um processo interativo para transformar dados brutos em características que melhor representam o problema. Um caso muito comum disso são os modelos de Deep Learning, e eles vão receber dados brutos e internamente já identificam as melhores features, como as bordas, linhas, texturas, em uma classificação de imagem, por exemplo. E aí, a gente vai ter algumas definições. Dentro da engenharia de features, a gente vai ter algumas etapas. A primeira delas, seleção de variáveis. A seleção de variáveis ela é uma parte crucial da engenharia de features. Ela tem o objetivo de identificar e manter apenas aquelas características mais relevantes para o problema. A gente tem algumas técnicas para isso, como observar a importância das variáveis, utilizar métricas como essa provenientes de modelos, como árvores de decisão, para identificar quais características mais contribuem para a predição também. A gente tem a técnica de análise estatística, aplicar técnicas estatísticas para entender a correlação entre variáveis, eliminar aquelas que têm baixa influência ou aquelas que são altamente correlacionadas também. E outra técnica é a regularização. Algoritmos de regularização eles podem ser empregados para penalizar coeficientes menos importantes, tornando alguns deles itrativos e eliminando aquelas variáveis que são menos relevantes. Né? A gente também tem a etapa de criação de novos atributos. E é uma outra estratégia importante na nossa engenharia de features, porque ela pode melhorar a capacidade do modelo de capturar padrões. Então, algumas abordagens elas incluem engenharia de polinômios, que é levar variáveis a potências mais altas para capturar relações não lineares. A gente tem a combinação de atributos, que é criar novas variáveis combinando características já existentes, e isso pode nos trazer, revelar informações que podem ser importantes para o nosso modelo. Então, é uma técnica de criação de novos atributos que a gente pode empregar aí. A gente também tem a extração de informação temporal. E para conjuntos de dados temporais, a gente extrai características como tendências, ciclos, sazonalidade, pode ser valioso. A gente também tem a etapa de transformação de variáveis, que vai garantir que as variáveis, elas, na normalização e padronização, por exemplo, vai garantir que as variáveis elas estejam na mesma escala e vai evitar que uma característica com grande amplitude ela domine outras. Então, isso a gente pode ver na normalização e padronização. A transformação das variáveis ela é essencial por quê? Porque ela vai garantir que os dados eles estejam em uma forma que o modelo ele possa entender e aprender eficientemente. Então, a gente tem essas técnicas, né? Normalização, padronização, que a gente citou aqui,
que é deixar variáveis numa mesma escala. Outra é a transformação logarítmica ou exponencial. Aplicar essas transformações para lidar com algumas distribuições assimétricas também, reduzir o impacto de outliers, é uma técnica. E a gente tem o tratamento de variáveis também. Esse tratamento de variáveis, ele vai envolver lidar com valores ausentes, outliers, garantir que os dados também eles sejam limpos e sejam prontos para o modelo. Alguns aspectos importantes podem incluir a imputação de dados ausentes, que é justamente escolher estratégias adequadas para preencher valores ausentes, como média, mediana, métodos mais avançados para a gente lidar com isso. E a detecção e a forma de lidar com outliers também. Identificar esses valores discrepantes, que é justamente o que outlier significa, né? Os valores discrepantes, que podem afetar negativamente a performance do modelo, certo? A gente também tem as técnicas de processamento dentro da engenharia de features, como a redução de dimensionalidade, utilizar técnicas como PCA para reduzir a dimensionalidade dos dados, mantendo a informação essencial, claro. A gente tem o agrupamento de variáveis e a codificação também de variáveis categóricas. O agrupamento de variáveis ele vai fazer justamente agrupar variáveis relacionadas para simplificar a representação do modelo. E a codificação de variáveis categóricas, ela vai converter variáveis em formatos que o modelo ele possa entender. Certo? A gente tem o passo a passo, então, da exploração dos dados. Então, a gente analisou todos esses conceitos e a gente vai chegar ao nosso passo a passo da exploração de dados, utilizando alguns métodos em Python. Então, o primeiro deles é a compreensão dos dados. A gente pode usar alguns métodos, né, como o read e o info também, que eles vão ali, o read ele vai exibir as primeiras linhas do conjunto de dados para entender a estrutura. Já o info ele fornece informações sobre tipos de dados, valores ausentes. E são métodos que a gente pode usar, né, para justamente entender, fazer aquela exploração inicial nos dados. A gente tem a limpeza dos dados também, que é o segundo passo, que é justamente lidar com os valores ausentes. Né? A gente tem um método drop, né, que ele vai remover a linhas com valores ausentes. Remoção de duplicatas e conversão de tipos de dados. A gente vai ter a nossa análise descritiva. O método describe, ele faz uma ótima análise das variáveis numéricas, como média, desvio padrão, mínimo e máximo também. A partir disso, a gente vai poder identificar padrões, que é o nosso próximo passo, visualizar a distribuição de uma variável, por exemplo, usando um histograma. A gente também vai ter a análise de anomalias e a detecção dos outliers, e a gente pode fazer isso usando um boxplot, que é um tipo de gráfico, né? E explicando mais ou menos como é que funciona o boxplot aqui. A gente tem um retângulo, né, que ele tem os limites, o limite inferior, o limite superior, e fora dele a gente também tem outros limites, superior e inferior. Então, o limite inferior é onde os dados, limite superior e limite inferior é onde os nossos dados, eles no máximo podem atingir para que não sejam considerados outliers. Se eles passarem desses limites, eles são considerados valores discrepantes. E esse retângulo ele vai descrever, o limite inferior dele vai descrever o primeiro quartil, o superior o terceiro quartil, e a linha dentro dele vai descrever a nossa mediana, vai quantificar, né, uma forma de mostrar qual o valor da nossa mediana, né, seguindo o gráfico aqui também. Um conceito muito importante é um conceito de correlação. Então,
Em uma análise complexa, é normal a gente trabalhar com dataset que ele possua dezenas de campos, dezenas de colunas e milhares de linhas. Então, algumas colunas do dataset elas serão relacionadas com outras. Afinal, elas foram coletadas de um mesmo evento. Então, desses campos de registro, ele pode afetar ou não o valor de outro campo. Ou seja, quando um campo aumenta de valor, ele acaba influenciando o valor do outro, seja para aumentar ou diminuir o seu quantitativo nominal. Então, a força do relacionamento, correlação, é justamente a força do relacionamento entre duas colunas em um dataset. E ela é representada por um valor numérico que varia entre -1 e 1. E a gente tem esses tipos de gráficos, né, os scatterplots, que a gente pode analisar o tipo de correlação entre duas variáveis, variável x, variável y. Então, a gente viu, né, que a correlação é a medida do relacionamento mútuo entre duas variáveis, sejam causais ou não. Então, ela pode existir entre qualquer tipo de dados, contínuos, categóricos, e apesar de representar um relacionamento mútuo, correlação não é um sinônimo de causalidade. Ela pode ser útil em alguns casos, como, por exemplo, aí a gente pode dar um exemplo clássico de sorvete. Esse produto ele é mais vendido em dias quentes, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o número de vendas de sorvete. Adicionalmente a isso, se a relação entre essas variáveis é forte o suficiente, então a gente pode realizar previsões de comportamentos futuros. Certo? Então, outro exemplo, altura e peso. Ambos são relacionados. Isto é, as pessoas mais altas elas tendem a ser mais pesadas do que as pessoas mais baixas. Se surgir uma nova pessoa que é mais alta do que a média das pessoas observadas até agora, é bem provável que ela pese mais do que a média das pessoas também já observadas. Então, a correlação ela nos diz como as variáveis elas mudam em um conjunto, ambas para a mesma direção ou em direções opostas, e a magnitude dessa relação também. Então, antes da gente mostrar o cálculo da correlação, a gente precisa entender outro cálculo antes, que é o cálculo da covariância. E em estatística, a covariância ela é a medida de associação entre uma variável x e y. Para ser exato, ela vai medir a relação de tendência linear entre as variáveis. E ela é calculada da seguinte forma. A gente vai subtrair cada item da variável pela sua média. Certo? Então, cada item da variável a gente vai subtrair pela sua média. E isso vai centralizar os dados. Depois a gente vai fazer o produto entre esses dois valores centralizados. E por fim, a gente vai calcular o valor esperado. Essa variável ela é calculada em termos da média, certo? Em termos da média. Depois do cálculo da covariância, a gente pode seguir para o nosso cálculo da correlação. O coeficiente de Pearson ele é um dos mais usados para o cálculo da correlação. É a medida linear entre x e y e varia entre -1 e 1. Então, ele é calculado dividindo a covariância, que a gente calculou, pelo produto do desvio padrão de x e y, das nossas duas variáveis. Essa divisão pelo desvio padrão ela faz com que os dados eles fiquem entre esse intervalo de -1 e 1. Isso vai permitir uma comparação entre diversas variáveis, porque toda correlação ela vai ficar nesse mesmo intervalo. Certo? Então, quando o coeficiente é próximo de 1, significa que há uma correlação positiva entre as variáveis x e y. E uma correlação positiva ela vai indicar que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Por outro lado, quanto mais perto de -1, a correlação ela é negativa. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Dizemos que duas variáveis x e y elas são independentes quando o coeficiente de correlação delas é próximo de zero. Certo? E a gente pode utilizar os gráficos, né, do scatterplot para isso.
demonstrando alguns casos de como uma variável ela pode ser afetada por outra. Então, a gente tem aqui o efeito positivo, essa correlação vai se referir a uma relação linear que é exata positiva entre duas variáveis. Isso significa que à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. A gente também tem esse outro tipo, que ele vai indicar uma relação positiva forte, mas não necessariamente perfeita, como o efeito positivo. Então, à medida que uma variável aumenta, a outra tende a aumentar, mas pode haver alguma variabilidade nisso. A gente também tem a relação positiva fraca entre duas variáveis. O aumento de uma variável ele está associado a um aumento na outra, mas a relação disso não é muito forte. E a gente tem o gráfico de não correlação. Isso vai indicar a ausência de qualquer relação linear entre duas variáveis. As mudanças em uma variável elas não estão associadas às mudanças sistemáticas na outra. Certo? E é representado pelo zero, né? Correlação zero, como a gente falou. A gente também tem a relação negativa fraca entre duas variáveis. Então, à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, certo? A outra tende a diminuir, mas essa relação não é muito forte, como esses dois tipos de gráficos aqui, que é a relação negativa forte entre duas variáveis, que não necessariamente é perfeita, mas que à medida que uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Pode haver alguma variabilidade nisso. E a gente tem a perfeita negativa, que é uma relação linear exata negativa entre duas variáveis. Isso vai significar que, à medida que uma variável ela aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Certo? Para finalizar a nossa parte teórica, a gente tem o conceito dos outliers. A gente acabou falando deles, né? São os valores discrepantes. Em outros momentos a gente falou sobre eles. E justamente eles são isso, eles são os valores extremos que eles vão se distinguir da maioria dos outros pontos de dados em um conjunto de dados. E eles podem ter um grande impacto nas nossas análises estatísticas e, no fim, distorcer os resultados de qualquer teste de hipóteses. Então, é importante identificar com cuidado quais são possíveis valores discrepantes no nosso conjunto de dados para que a gente possa lidar com eles de maneira adequada e obter resultados mais precisos. A gente tem algumas maneiras de calcular os outliers. A primeira é utilizando a ordenação de valores quantitativos. Então, você pode classificar variáveis quantitativas de forma crescente, procurar os valores extremamente baixos ou extremamente altos e sinalizar qualquer valor extremo que a gente encontrar. Então, é mais intuitivo, você olha, você observa e vê os valores extremos. Mas tem outra forma também que é mais linda com a matemática, né? Utilizando os intervalos interquartis para encontrar valores discrepantes. E, primeiro, dentro desse método, dessa maneira, a gente faz a classificação dos dados do menor para o maior. Então, a gente tem um exemplo aqui disso, dessa classificação, ordenação, organização dos dados em forma crescente. Depois a gente vai identificar quais são o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Então, o primeiro quartil ele é o valor ali abaixo do qual 25% dos dados eles estão localizados, certo? A mediana é o valor que divide os dados ao meio. E o terceiro quartil ele é o valor abaixo do qual 75% dos dados eles estão localizados. Então, a gente tem a identificação do primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Então, depois disso, a gente vai calcular o intervalo interquartil, que é justamente a subtração do terceiro quartil pelo primeiro. E
O intervalo interquartil ele representa a dispersão dos dados dentro de uma região central. Então, a fórmula dele é essa. E depois de calculá-lo, a gente vai calcular o limite superior. O limite superior, ele é além do qual um ponto ele vai ser considerado um valor discrepante. O limite superior e o limite inferior. Então, a gente tem que o cálculo dele é o terceiro quartil mais 1,5 vezes o intervalo interquartil. A gente faz o cálculo dele, calcula também o limite inferior, que aqui é o primeiro quartil, menos 1,5 vezes o intervalo interquartil. E depois disso, a gente vai poder identificar os valores discrepantes. Por quê? A gente descobriu os nossos limites inferior, 3,5, e o superior, 63,5. Então, o que passar disso vai ser valor discrepante. A gente identificou aqui um valor discrepante através disso. Então, esses são os nossos conceitos acerca da análise de dados. A gente deu um overview sobre os principais dele, correlação, autoridades, também os tipos de análise de dados, as etapas de pré-processamento, também de engenharia de features. E agora a gente vai analisar e fazer uma análise exploratória na prática, certo? Então vamos lá. Essas são as referências dessa apresentação. Então agora a gente vai para a parte prática. Então, indo para a parte prática aqui da nossa análise exploratória de dados, a gente vai ter a importação das bibliotecas necessárias. A gente pode importar o arquivo desse link, eu deixei o link aqui para vocês baixarem, o .csv, certo? Que a gente vai ler ele. E com o pandas, né? Com o método read, e vai transformar ele em um data frame que vai ser visualizado aqui depois. Então, a gente pode perceber que o nosso dataset tem 5 colunas, né? Algumas informações que a gente pode obter sobre ele. O método shape, ele analisa quantas linhas, quantas colunas nosso data frame ele possui. E o método info, ele vai nos falar sobre os tipos de dados do nosso data frame. Então, a gente pode analisar que aqui ele só tem um tipo de atributo que não é numérico, certo? E a gente pode analisar que nenhum deles tem valores ausentes, né, vazios também. Com o método describe, a gente pode analisar informações como média, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo valor, máximo de cada uma dos atributos do nosso data frame. A gente pode fazer a verificação de valores ausentes com o método snu e fazer a soma deles para cada atributo e verificar se há. Se tiver, a gente vai verificar se esse valor, onde está esse valor, né? E vai imputar algum valor a ele, né? No nosso caso, nós não temos nenhum valor ausente, então nenhum valor nulo foi encontrado. A gente pode verificar também se há duplicatas no nosso data frame. Então, para o atributo aqui do class, a gente analisou se há atributos, características, né, dentro dele que estão sendo duplicados. E a gente pode ver que apenas existem 3 espécies únicas, que é a cetose, vesicular e virgínica, nenhuma delas duplicadas. A gente também pode ver que elas possuem a mesma quantidade de valor, né? E esse método value counts, ele é usado para verificar quantos valores existem em cada uma dessas classes, né, do nosso atributo. Então, a gente pode perceber aqui que todas as espécies elas contêm uma quantidade igual de linhas e a gente não deve excluir linhas e instâncias, né? A gente não precisa excluir nenhuma entrada. No nosso caso, a gente adicionou a coluna ID, porque ela pode ser necessária ali para
muitas vezes durante outros tipos de análises lá na frente. Então, é importante a gente ter essa coluna de ID, né? A gente fez ela baseada no índice de cada instância. Outro passo é a visualização de dados, certo? Então, aqui a gente utilizou as bibliotecas Matplotlib e Seaborn para visualização. Aqui a gente analisou o atributo class, certo? E a gente pôde ver a mesma coisa que a gente viu aqui de uma forma de visualização de dados, né? Uma forma gráfica. Então, a gente também tem a relação entre variáveis, relação entre, por exemplo, o comprimento e a largura da sépula. Isso vai ser nos dado em um gráfico de ktplot, né? E a gente vai poder fazer isso baseado nessas duas variáveis e analisar, fazer algumas inferências a partir desse gráfico. Por exemplo, a gente pode ver que a espécie Iricetosa, né, descrita aqui, ela possui uma largura de sépala que ela é maior do que as outras. Já o comprimento dela é menor. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise também para as outras instâncias, né, vesiculor, virgínica, também do nosso data frame. Aqui é outro tipo, é outra relação, né, entre o comprimento da pétala, a largura da pétala, que nos permite fazer outras inferências a partir disso. E a gente pode estar plotando vários relacionamentos entre colunas usando gráficos de pares, certo? Que é parplot. Esse método nos ajuda a ver e a visualizar várias formas de relações, né, entre duas variáveis do nosso data frame. Então, a gente tem os histogramas também. Tudo isso está dentro aqui do nosso Colab. Pode ser disponibilizado para vocês. Os histogramas, eles basicamente permitem a distribuição dos dados, né, para várias colunas. Então, a gente tem aqui que o gráfico da sépula, do tamanho da sépula, ele está variando entre 30 e 35. E fica meio e 6 aqui também. Então, a gente pode ver essas variações dentro dos histogramas também. A frequência dele e fazer inferências a partir disso. A correlação a gente pode usar o método COR. Ele vai fazer a correlação entre pares, né, de pares de colunas. Para cada coluna ele vai fazer isso e uma coisa interessante dele é que ele já elimina os atributos categóricos da sua análise e nos dá a relação entre os atributos numéricos mesmo. A gente pode utilizar para correlação mapas de calor também, de uma forma mais visualmente interessante. Então, a gente pode fazer inferências a partir da correlação através de mapas de calor também, certo? E a gente, para outliers, a gente pode usar análise de box plots, né? Então, a gente viu aqui que tem os outliers, né, na espécie Iris virgínica, e a partir disso a gente pode fazer o tratamento para a espécie Iris cetose também, analisar se é necessário fazer remoção desses outliers, eles não são ocorrências que podem acontecer, ou se eles são mesmo valores errôneos, discrepantes que a gente deve tirar. Então a gente pode fazer uma manipulação dele, né, e removê-los. E a gente pode utilizar aquela forma, né, de detectar os outliers, fazer a remoção deles utilizando o quartis, intervalo interquartil, que a gente falou na nossa aula teórica. E a partir disso eliminar do nosso data frame esses valores discrepantes. Certo? Então, o boxplot aqui que antes possuía esses outliers, agora não possui mais com a nossa remoção.
Então, esse é um exemplo de análise exploratória que a gente pode fazer no nosso dataset. São análises, são etapas que são necessárias. Então, assim, a gente viu que para um bom desempenho de um modelo, é bom que se tenha um bom desempenho de processamento de dados, pré-processamento de dados também, para que tenha resultados melhores, né, no final. Então, a gente pode fazer essas análises e vocês podem estar fazendo isso para outros tipos de dataset também. Esse é mais a nível de aprendizado inicial. Então, é isso.